Fala galera, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta, depois de um tempo aí sem gravar, né? Tive um hiato aí no canal, principalmente porque fiquei um tempo tava fazendo mestrado e trabalhando, então tava uma loucura. Mas nesse meu tempo aí também casei, passei em concurso, mudei de cidade, então foi muita coisa. Mas vou tentar tá gravando com um mínimo, uma certa regularidade aí no canal. E, sei lá, se tiver com muita coisa, né, por exemplo, quando eu estava no tempo do mestrado, até pensei, dependendo de deixar o canal expandir um pouco mais, de trazer coisas do mestrado para cá, né? Enfim, a gente vai vendo aí. E aí agora eu tô dando um respiro, né? Defendi o mestrado tem uns meses, mas aí já tô pensando em fazer doutorado, então talvez já volte para uma correria, mas eu vou tentar não largar o canal de lado. Mas agora estamos aí, firmes e fortes. Talvez nem tão firmes nem tão fortes, mas estamos aí. Hoje vamos falar sobre o princípio da Casa dos Pombos. E aí, falando de forma bem simples, né, e direta, o que seria esse princípio, né? A ideia é, se a gente tem n mais 1 pombos, e eles devem ser postos em n casas, ou seja, a gente tem menos casas do que pombos, então, pelo menos, uma casa irá conter mais de um pombo. Então perceba, né? A gente tem mais pombo do que casa. Se todos os pombos devem entrar em alguma casa, pelo menos uma dessas casas ali vai ter mais de um pombo. Faz sentido logicamente. E aí um exemplo, né, para ilustrar isso, um exemplo bem simples. Digamos que você está lá numa aula de, sei lá, de inglês, de qualquer coisa, uma aula de matemática, e aí se tem lá 13 alunos, digamos que na sua aula de matemática tem 13 alunos, então a gente pode afirmar que, com certeza, por esse princípio da Casa dos Pombos, que pelo menos 2 alunos fazem aniversário no mesmo mês, porque a gente só tem 12 meses. Ou então, se você gosta de signo, na astrologia, pelo menos 2 alunos ali têm o mesmo signo, tá? Então isso é um exemplo, né, que caracteriza aí. Bom, um outro exemplo, né, que ilustra isso aqui é que a gente tem uma estimativa de que as pessoas tenham entre 100 mil e 150 mil fios de cabelo na cabeça, né? Então, por exemplo, se a gente pega a cidade de Palmas, no Tocantins, que é a capital com menor população entre os estados brasileiros, que tem cerca de 300 mil, tem mais de 300 mil habitantes, então a gente já pode afirmar que, pelo princípio da Casa dos Pombos, em Palmas há pelo menos, né, 2 pessoas, mas vai ter bem mais, mas há pelo menos 2 pessoas que têm a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. E a gente consegue afirmar isso sem precisar viajar até Palmas e contar os cabelos de cada uma das pessoas. A gente começou falando, né? A gente tem n mais 1 pombos e n casas. Mas perceba que dá pra gente generalizar um pouquinho mais, né? A gente não precisa ter só um pombo a mais. Até no exemplo dos fios de cabelo, né? A gente pode ter um m pombos e n casas. Isso basta que m, né, a quantidade de pombos que precisam entrar nas casas, seja maior do que a quantidade de casas que a gente tem disponível. E também é necessário que a gente tenha como premissa, né, que todos os pombos precisam entrar em alguma casa, porque senão também a gente poderia ter 3 casas e 5 pombos, mas aí 2 pombos não querem entrar nas casas e aí só entram 3, um em cada, e aí a gente não consegue chegar na conclusão do princípio, né? Só para deixar claro, esse canal é contra maus tratos animais, então a gente não quer obrigar os pombos a entrarem na casa. Mas para esse princípio funcionar, né, tem que ser... Todos os pombos têm que entrar em alguma casa. E pode pensar que está chovendo, os pombos precisam de um abrigo, né? Bom, o princípio da Casa dos Pombos, né, ou PCP, para os íntimos, também é conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet. Porque ele foi a primeira vez enunciado, né, ou foi difundido por esse matemático alemão, lá em 1834, e difundido com o nome Schubfach-Prinzip. O alemão está um pouco enferrujado, mas vou deixar aqui o Google Tradutor falando para vocês. Schubfach-Prinzip. Importante notar que o princípio ele garante que a gente vai ter alguma casa com pelo menos 2 pombos. Não é exatamente 2 pombos, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter 2 casas e 10 pombos, e todos os 10 pombos quererem entrar numa única casa. E aí a gente vai ter essa casa A com 10 pombos. Então é pelo menos 2, o princípio está válido, mas ele não diz que é exatamente, né?
Às vezes os pombos marcaram o after na casa do Joãozinho. Então, galera, vamos fazer agora uns exemplos para ir fixando a ideia. E no caso aqui, ó, a gente consegue misturar geometria, né? Eu aplicar o PCP também em geometria em outras... Enfim, tem várias aplicações, né? Só um detalhe que eu não falei antes, estava falando de M pombos, né? N casas, N mais 1 pombos. Esses NM são números naturais, né? A gente está contando coisas, né? Eu conto as casas dos pombos, eu conto os pombos, tá? Números naturais. Então, o exemplo aqui. Mostre que, dados 5 pontos sobre a superfície de um quadrado de lado 2, que a gente tem um quadrado, né? Pelo menos aceitem que é um quadrado. De lado 2, se a gente colocar 5 pontos aqui dentro, ao menos 2 destes pontos se encontram a distância menor que ou igual à raiz de 2. Ou seja, isso aqui está dizendo que a gente não consegue colocar 5 pontos aqui dentro, de modo que eles estejam todos distantes maior do que raiz de 2. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso, né? A princípio, se você não tem um hábito, você vê raiz, quadrado, pombo, casa, que loucura é essa? Primeira coisa, a gente tentar identificar o que seriam os pombos, né, que a gente teria que encaixar nas casas, e também quem seriam as casas. Então aqui a gente tem 5 pontos que a gente tem que colocar aqui. Então os pombos entram nas casas, né? A gente agora aqui. Então esses 5 pontos seriam os nossos pombos que a gente tem que colocar. Agora vamos tentar ver aqui casas, né? E como é que a gente usa esse raiz de 2? Então o quadrado tem lado 2, né? Nem está falando em raiz de 2 aqui. Se a gente divide ele em 4 quadrados de lado 1, a gente sabe, aqui vai ser lado 1, lado 1. Como que a gente acha a diagonal de um quadrado, né? A gente pode usar um teorema de Pitágoras aqui, né? Isso aqui é a diagonal do quadrado pequeno, né? Lado 1 tem que D ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. De Pitágoras. Então, D ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Daí a gente tem que D é igual a raiz de 2. Beleza? Por que eu dividi em 4? Porque aí eu vou ter um quadrado de lado 1 e diagonal igual a raiz de 2. Então, eu tenho aqui minhas 4 casas de pombos. Como a gente tem 5 pontos, né, que seriam os pombos, a gente tem que colocar aqui... Então, pelo PCP, princípio da casa dos pombos, temos que algum desses quadrados menor de lado 1, né, que seriam as casas, vai ter pelo menos 2 pontos. Porque a gente pode pôr um em cada um e vai ficar faltando o 5º ponto para ser colocado. Vai ter que entrar em algum desses quadrados. Então, pelo PCP, algum quadrado... Vou colocar aqui... Não, vai. Quadrado. Algum quadrado de lado 1 terá 2 pontos. Beleza? A gente tem 4 quadrados e a gente tem que colocar 5 pontos aqui. Então, algum desses 4 quadrados, pode chamar Q1, Q2, Q3, Q4, vai ter 2 pombos. Então, supondo que o QI, né, tenha 2 pombos, 2 pontos, né? Tenha 2 pontos. Logo, a maior distância que 2 pontos dentro de um quadrado podem estar é a diagonal dele. E a diagonal dele é a raiz de 2. Logo, esses 2 pontos, chamados P1 e P2, a distância de P1 a P2 é menor ou igual do que raiz de 2. E aí a gente encerra o problema. Beleza? Então, pessoal, vamos ver mais um problema aqui, né, de exemplo, que eu vou resolver para vocês. Em cada casa de um tabuleiro 3x3, esse aqui, para aqueles que a gente joga jogo da velha, né, X e bola, é colocado um dos números -1,
0 ou 1, beleza? Então a pessoa pode, né, colocar do jeito que ela quiser esses números em cada uma dessas casas. Então ele vai colocar menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, tudo 0, tudo menos 1, do jeito que ele quiser. Aí o que ele pede? Prove que dentre as 8 somas ao longo de uma mesma linha, coluna ou diagonal, existem duas iguais. Beleza, então a gente vai distribuir zeros e uns aqui dentro. E a gente tem 8 somas, né? Ele fala, então, ó, ao longo das linhas a gente tem S1, S2 e S3, as somas. Ao longo das colunas, S4, S5, S6. E aqui, se a gente somar a diagonal, S7, sendo que a gente também tem essa diagonal. Um S8. Então, beleza, a gente tem 8 somas possíveis. E aí ele quer que a gente mostre que 2 dessas somas obrigatoriamente vão ser iguais. Como é que a gente pode ver, né? No caso, se 2 linhas aqui tiverem tudo 0, então essas 2 somas aqui, S1 e S2, seriam 0. Beleza? É um exemplo. Mas como é que a gente prova isso? Uma forma é a gente tem 8 somas. Quantas são as possibilidades de resultado dessas somas? Acho que esse é um caminho que é interessante a gente pensar. Porque a gente pode usar o princípio da casa dos pombos. Digamos que a gente só consiga ter menos do que 8 somas, né? Uma quantidade X de possibilidades dessas somas, então a gente consegue usar o PCP e provar o que ele quer. Qual seria a menor soma possível? Seria se fosse tudo menos 1, beleza? Imagina que a gente coloca menos 1 em todo. Então, cada uma das somas vai ser menos 1 somado com menos 1 somado com menos 1. A menor soma, menos 1, menos 1, menos 1, que é igual a menos 3. Já qual é a maior soma possível? Seria se a gente colocasse tudo 1. Maior soma seria 1 mais 1 mais 1, que aí dá 3 positivo. Só que entre menos 3 e mais 3, né, que são os extremos, a gente pode colocar 0. Digamos, ao invés de ser 3 menos 1 ou 3 mais 1, a gente pode ter menos 1, 0, menos 1. Aí já faria um menos 2, né? Não vai estar no extremo, vai estar... A gente consegue passar pelos valores que estão aqui entre menos 3 e mais 3. Então, as possibilidades de soma... A possibilidade dos S's, vou colocar assim, são de menos 3, menos 2, menos 1. Pode ser 0, né? Ser tudo 0. Ou então menos 1, 0 e 1. Também a soma daria 0. Pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Então, as possibilidades de somas que a gente tem são essas. E a gente tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 possibilidades para essas somas. Só que a gente tem um total de 8 somas. Então, a gente consegue usar o princípio da casa dos pombos, porque a gente tem que escolher dentre 7 possibilidades de casas para esses 8 pombos entrarem. Então, pelo PCP, ao menos 2 dessas somas teriam que ter o mesmo valor aqui dentro. Pelo PCP, existem 2 S's, 2 somas iguais. Beleza? Ficou entendido? Ficou claro? Se não ficou, deixa aqui nos comentários que eu ajudo também, né? A gente tenta ajudar. Então, galera, claro que conforme vocês forem resolvendo problemas, forem usando, né, o princípio da casa dos pombos, isso vai ficando mais natural e vocês vão tendo uma percepção melhor de quando esse princípio vai ser útil na resolução de alguns problemas. Mas assim, de forma geral, um problema que vai ter cara de ser útil usar o princípio da casa dos pombos vai ter uma cara assim. Dado um conjunto de N objetos, prove que podemos escolher K deles satisfazendo alguma propriedade.
E aí depois a gente vai atrás de tentar descobrir quem são os pombos naquele contexto, quem seriam, né, esses pombos, e a quantidade, quantos pombos a gente tem, e quem são as casas naquele contexto, e a quantidade de casas. E aí, para a gente poder aplicar o princípio do PCP, né, a gente tem que ter mais pombos do que casas, e aí a gente consegue usá-lo e chegar na solução. Então é isso, galera. Gostou? Curte, compartilha. Deixa comentário aqui para a gente interagir. Eu vi que tem comentário interessante em um outro vídeo, eu vou pegar e vou gravar um vídeo a partir dele. E é isso, podem deixar comentário de sugestões também de vídeos posteriores. Eu, pesquisando sobre o princípio da Casa dos Pombos, vi alguns problemas bem interessantes de teoria dos números, que eu gosto bastante. E utilizando, o que eu acho que seria bem legal, para utilizar a ideia de congruências também, eu acho que vai ser um próximo vídeo, que aí a gente vai ganhando, ou trazendo conteúdos, né, e depois ou trazendo a ideia de trazer bastante problemas. E aí a gente vai resolvendo problemas e deixando desafios para vocês também. Então é isso, valeu, obrigado, até mais.